Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15, versículo 28. Eu dei um tema para essa mensagem. O pai dá. A Bíblia chega ao ponto de dizer que os filhos são como flechas na aljava. Aljava, para quem não sabe, é aquele negócio que os guerreiros usavam nas costas, que colocavam um monte de flecha. Então o guerreiro, ele mete a mão na flecha, ele puxa a flecha aqui, ele mete no arco, ele mira, e quanto mais ele puxa, mais longe vai a flecha. E a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, e são como flechas na aljava. Então nós, pais, temos a responsabilidade de darmos destino para os nossos filhos. Certa vez eu falei aqui, que eu escutei numa pregação do meu pastor, que ele estava dizendo o seguinte, que Moisés, quando ele é chamado por Deus, Êxodo capítulo 4, ele é chamado no capítulo 3, mas no capítulo 4, ele está indo para uma missão que é ir até o Egito, para poder libertar os filhos, ou melhor, libertar o povo. E quando chega no capítulo 4 de Êxodo, a Bíblia diz que Deus quis matar Moisés. E quando a gente lê ali que Deus quis matar Moisés, a gente acha meio estranho, porque Deus no capítulo 3 chama Moisés, no capítulo 4 ele quer matar Moisés. Aí a Bíblia diz que Zípora, a mulher de Moisés, pega uma pedra de faca, em outras palavras, é uma pedra afiada que parecia uma faca, e ela corta o prepúcio do filho, e entrega para Deus como aliança. Porque não sei se você lembra, mas uma criança quando tinha 8 anos de vida, 8 dias de vida, ela precisava fazer uma circuncisão, ela precisava cortar o prepúcio, que era uma aliança que o povo de Israel havia feito com Deus. Então Moisés, ele é um homem de Deus, o filho dele já estão maiores, mas ele não fez essa aliança. Então Deus chama Moisés para libertar um povo, só que Moisés não tem a aliança que precisava ter com Deus. Você está comigo aqui? E a Bíblia diz que Deus ia matar Moisés. E aí eu escutei algo da parte do meu pastor que me mexeu muito comigo. Ele falou o seguinte: pais que não circuncidam seus filhos, provavelmente vão perder eles no caminho. Em outras palavras, pais que não dão destino aos seus filhos, vão perder ele no caminho. Então nós, pais, temos a responsabilidade de dar destino para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles vão, quando fizerem a maioridade, eles vão escolher o que eles vão ser na vida. Mas eu garanto para você que se você investir tempo de qualidade na vida dos teus filhos, os teus filhos não vão te ver só como um pai, mas sim como um conselheiro. E a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Amém? Então eu quero ler contigo um texto muito conhecido, mas eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, ele não chama de irmão, ele chama de esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é. E o 32 para fechar. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi. Coloca a mão no seu coração e feche seus olhos, por favor. Espírito Santo, que caia sobre nós esta noite um espírito de sabedoria, um espírito de revelação. Fala de uma forma bem clara, Senhor. Nos ajuda a sairmos deste lugar diferente como nós entramos. Não queremos sentir um arrepio, não queremos sentir algo diferente, mas nós queremos ser transformados dentro do nosso ser. Somente a tua palavra, diz as tuas escrituras, que ela é como uma espada. Ela é mais afiada que uma espada, ela é cortante, ela está disposta a separar juntas e medulas. Nos ajuda nesta noite a entender tudo bem esclarecido do lugar
que o Senhor tem para nós em ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. O filho mais novo, quando você lê a parábola do filho pródigo, na verdade é uma parábola com 3 histórias: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Quando a gente começa a ler a história do filho pródigo, a gente vai perceber que o filho mais novo, ele pega a parte da herança dele, ele pede ao pai a herança dele, a parte que cabe a ele, ele sai, e a Bíblia diz que ele gasta dissolutamente, ele gasta tudo que ele tinha e o que ele não tinha. Chega um ponto que ele quer comer alfarroba de porcos, comida de porcos, e ninguém dava nada para ele. Aí a Bíblia diz que ele cai em si. Ele lembra que na casa do pai dele, os funcionários, os empregados, têm o que comer. Então ele decide voltar para a casa do pai, já não mais como filho, mas como funcionário. A Bíblia não fala, mas creio eu que, com toda certeza, que ele estava descalço, porque o pai manda buscar uma sandália. E naquela época só andava descalço quem era servo. Então ele estava maltrapilho, sujo, descalço, num nível péssimo. E ele, quando chega, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando o pai todo dia indo para a varanda e ficar imaginando, é hoje que ele volta para casa. E nada do filho voltar. Até que um dia, a Bíblia diz que ele avistou o filho de longe, e ele corre ao encontro do filho, porque pai que é pai, por mais que o filho esteja errado, sempre vai estar ali para apoiar o filho. Entenda bem, não é concordar com o filho, mas é amar o filho. Amém? Esse pai, o que me chama muita atenção é que ele perde o filho mais novo que saiu de casa, mas ele perde o filho mais velho que estava dentro de casa. Esse pai, ele deu amor para o filho mais velho, mas assim como o filho mais novo, o mais velho esbanjou o amor que recebeu do pai. Esse pai, ele perdeu o primeiro filho porque se foi, mas ele perdeu o segundo filho mais velho porque ficou. E quando a gente mergulha um pouco nesse texto, a gente vai perceber claramente que assim é a nossa vida. Eu não sei se essa noite, se você é o filho mais novo ou se você é o filho mais velho. Ou também eu não sei se você é o pai. Uma vez eu trouxe uma mensagem aqui na igreja, está até na internet, se você depois puder ver. Eu falei os 3 filhos. E quando eu passei o texto para o pessoal da mídia, ele falou, pastor, não está errado não. Eu falei, não está certo. Os 3 filhos. Porque tem um filho mais novo, tem um filho mais velho e tem o filho Jesus que conta a história. Então a gente percebe que tudo que está na Bíblia não está por um acaso. O que está na Bíblia é que faz muito sentido com a nossa vida. Eu gosto muito de ler a Bíblia e trazer para os dias de hoje. Porque a Bíblia, se a gente lê a Bíblia simplesmente por ler, é um conto de histórias, é um conto de fadas. São muitas histórias que aconteceram, mas que não faz muito sentido para os dias de hoje, se a gente olhar como história. Mas se nós trouxermos as escrituras para os dias de hoje, o autor parece que acabou de escrever a história da tua e da minha vida. É assim ou não é? Claro que é assim. A gente quando lê que o filho mais novo, ele tinha tudo em casa, mas ele em algum momento bateu uma rebelião na cabeça dele e ele resolve ir embora. Porque a gente só dá valor quando a gente... Fala mais alto. Quando a gente... Enquanto a gente tem, a gente não valoriza. Quando a gente perde, a gente chega lá fora e gastou tudo. E viu que tudo que a gente tinha era muito. Mas quando a gente acha que não era nada, aí a gente perde, aí a gente cai em si. A Bíblia diz, o que é lindo nessa história, é que diz que ele caiu em si. Aí ele cai em si, ele percebe que ele tinha tudo, mas ele no fundo não valorizava tudo que ele tinha. E aonde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar que eu e você temos tudo, nós temos Jesus. E muitas vezes ficamos olhando para o nada que não tem valor nenhum na nossa vida. Estamos na igreja, temos o Espírito Santo conosco, temos a coisa mais importante que chama salvação, porque a Bíblia diz, Romanos 10, versículo 9, coloca para mim. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será?
Então não sou eu que estou dizendo, que a Bíblia diz. Se você confessar, eu não posso simplesmente crer. A Bíblia diz que eu tenho que confessar, eu tenho que abrir a minha boca e dizer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da minha vida. Se eu crer que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então a salvação nós já temos e muitas vezes não valorizamos. Nós temos uma aliança com Deus, temos a salvação, temos um vínculo fraternal com o Pai. Muitas vezes não valorizamos, temos um Pai que muitas vezes não temos um Pai terreno, mas todos nós temos um Pai celestial, mas muitas vezes não valorizamos o nosso Pai. João capítulo 14, versículo 6 diz assim, Jesus falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Então só existe uma forma de ir até o Pai, só através de Jesus. A religião não te leva ao Pai, a religião te leva a um Deus, e muitas vezes esse Deus é com letra minúscula. A religião te leva a uma doutrina, a religião te leva muitas vezes a uma seita, mas a única pessoa que te leva ao Pai chama-se Jesus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver um homem chamado José. José, a Bíblia diz que ele era filho de Jacó. Ele era filho de Raquel, a mulher que Jacó amava. No capítulo 33, coloca para mim, por favor. Gênesis 33. Olha o que fala sobre Jacó. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava. Todos nós conhecemos a Bíblia, sabemos que Esaú era o irmão mais velho de Jacó, amém? Eles eram gêmeos, mas ele nasceu primeiro. E com ele 400 homens, então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Preste atenção nisso. Versículo 2. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Até chegar aqui esse momento, eu queria voltar um pouco a história. A Bíblia diz que Esaú e Jacó, eles eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro, ele tinha direito à primogenitura, e Jacó nasceu depois, foi tirado da barriga depois. A Bíblia diz que tem um momento em que Isaac, seu pai, ele já está cego, já está quase morrendo, e ele pede para que Esaú fizesse uma comida que ele gostava. A Bíblia diz que Esaú vai para o campo, que ele era homem de caça. Ele vai para o campo, ele vai caçar para pegar uma comida e fazer para o seu pai comer e daqui a pouco morrer. Só que antes daquela época, quando um pai antes de morrer, ele botava a mão sobre a cabeça do filho mais velho, o primogênito, e ele transferia a unção que estava sobre a vida dele, ele transferia para o filho mais velho. Ele transferia a unção que ele carregava para o filho mais velho, ele abençoava o filho mais velho, e ele transferia aquilo que estava sobre ele para o filho mais velho. Estamos juntos até aqui? E Esaú, ele era o mais velho, ele tinha direito à primogenitura. Só que você vai lembrar que a Bíblia fala que teve um momento em que Esaú, antes disso, Esaú, ele vai para o campo, ele chega cansado do campo, ele tinha cansado, estava cansado, e Jacó estava fazendo um prato de lentilha. Esaú pede um pouco, ele fala assim, não, eu só te dou se tu me der a primogenitura. Aí Esaú fala assim, de que me adianta a primogenitura se eu vou morrer de fome? Aí Esaú pega a primogenitura e negocia com Jacó. Jacó assume a primogenitura. Estamos juntos? O texto diz que Jacó agora, quando Esaú está no campo caçando, a mãe de Jacó, Rebeca, ela chama Jacó e fala assim, olha, faz o seguinte, você é liso, teu irmão é peludo, pega um pouco de pelo de animal, cola no teu corpo, vai lá e diz para o teu pai, se ele perguntar quem você é, você diz que você é Esaú, porque ele vai te abençoar e você vai ser abençoado, a primogenitura vai estar sobre você. Em outras palavras, a mãe está ensinando o filho, preste atenção nisso em nome de Jesus, a mãe está ensinando o filho a mentir. O filho faz conforme a mãe manda, ele se passa por Esaú, aí a Bíblia diz que Isaac, quando está conversando com ele, bota a mão nele e fala assim, o pelo é de Esaú,
mas a voz é de Jacó. Mas mesmo assim, Isaac abençoa Jacó e transfere a primogenitura para Jacó. Jacó agora, ele recebe a primogenitura. Esaú agora chega do campo cansado. Amém? Volta do campo cansado. Quando ele chega, quando ele vai falar com o pai dele fala assim: ué, Esaú, eu acabei de te abençoar agora. Se não era você, quem era então? Esaú fica possesso e a Bíblia diz que ele quer matar Jacó. Então a mãe agora fala assim: ó, nós arrumamos um problema. Vai morar na casa do teu tio, Betuel. Vai morar na casa dele, que é pai de Labão e pai de Raquel. Raquel e Lia. Vai para lá, fica um tempo fora até o teu irmão acalmar. Então Jacó, ele vai para a casa de Betuel. Ele chega lá, ele conhece Raquel, ele se apaixona por ela. A Bíblia diz que ele trabalha 7 anos para casar com ela. E no dia do casamento, o seu pai, Betuel, ele entrega a filha Lia para casar com ele. Estamos juntos até aqui? Aí ele diz: olha, eu trabalhei 7 anos, mas não era por Lia, é por Raquel. A Bíblia diz que ele trabalha mais 7 anos para que ele possa ter Raquel. E a Bíblia diz que depois de 7 anos, ele recebe Raquel. A Bíblia diz que Raquel era estéril. É o que está escrito na Bíblia. Então agora, como Raquel era estéril, e Lia também no primeiro momento não conseguia ter filhos, então o que elas fazem? Cada uma tinha uma serva, Zilpa e Bila, e a Bíblia diz que elas pegam a serva delas e começam a disputar entre elas quem dava mais filho. Então agora, Jacó, que se casou com Lia, mas ele queria casar só com Raquel, ele estava casado com Raquel e com Lia, e ele ainda tinha Zilpa e Bila junto na história. Então o cara estava com 4, hoje em dia não pode mais, tá, gente? Ele estava com 4, uma já é difícil, o cara é um fenômeno. Jacó é um fenômeno. Jacó tinha que fazer um curso de coach. E aí o texto diz que agora, passado um tempo, ele como já estava morando lá, ele ficou muito rico, Jacó fica muito rico. A Bíblia diz que agora é o momento dele se encontrar com o irmão dele. Pega isso no teu espírito. É o tempo dele se encontrar com o irmão dele. E quando ele vai se encontrar com o irmão dele, aí ele tem uma ideia. Ele pega primeiro Bila e Zilpa, que são as servas, coloca os filhos delas na frente. Estamos juntos aqui? Depois, no segundo pelotão, ele coloca Lia junto com os filhos que ela teve. Amém? E por último, no terceiro pelotão, ele coloca o amor da vida dele, que é Raquel e José. Por quê? Se desse um problema, matava primeiro quem estava lá na frente e depois sobrava para quem estava aqui atrás. Estamos juntos? Só que o texto diz, coloca no versículo 3 para mim. Olha o que José faz. Jacó. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Ele sai na frente de todo mundo, ele se aproxima e ele 7 vezes, ele abaixa a cabeça, ele se prostra 7 vezes, em outras palavras, pede perdão ao seu irmão. Ele achou que o irmão fosse matá-lo, porque estava com 400 homens. Olha o que diz o versículo 4. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. José estava vendo aquela cena junto com seus irmãos. Você está comigo aqui? José está vendo aquela cena junto com os irmãos. Aí agora, passado um tempo, José é vendido pelos irmãos, ele vai morar no Egito. Ele está lá no Egito, morando no Egito. Ele está rico, ele é o segundo homem do Egito, só abaixo de Faraó, no trono. A Bíblia diz que fora do trono, ele era o cara que mais mandava do Egito. Aí agora os irmãos dele chegam para comprar comida. E quando os irmãos chegam para comprar comida, você conhece a história, ele manda chamar Benjamim, os caras voltam, pegam Benjamim. Quando volta com Benjamim, aí ele se apresenta para ele assim: eu sou José, a quem vocês venderam. Os irmãos ficam desesperados, achando que eles vão fazer alguma coisa ruim com eles. Só que deixa eu te dizer uma coisa: um pai de verdade dá destino para um filho. A Bíblia não diz, mas creio eu no meu espírito, que José se lembrou da cena, Jacó se encontrando com Esaú e pedindo perdão a Esaú, e Esaú tendo misericórdia de Jacó. Então agora José está numa situação igual com seus irmãos. Ele não podia fazer diferente daquilo que ele havia visto. Você está comigo aqui? Então agora José, ele tem misericórdia com seus irmãos e fala assim: não fica preocupado não, cara. Foi necessário que vocês fizessem isso para que esse dia de hoje acontecesse. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que tudo que você tem vivido na sua vida é necessário que aconteça para que o dia de hoje possa chegar.
Porque para que Deus possa fazer na sua vida aquilo que Ele deseja fazer, é necessário que passemos por alguns processos. Tudo que Deus tem para você e para mim, creia no teu espírito, é o que tem de melhor. Eu tenho dito aqui muito na igreja o seguinte, olha só, a Bíblia diz que Noé, ele era um apregoeiro da justiça. Noé, quando você vai ler a Bíblia, você não vê um sermão de Noé. Noé nunca pregou um sermão. Mas Noé fez uma coisa que poucos homens faziam. Noé construiu um barco num tempo em que não tinha chuva. Noé acreditou naquilo que Deus falou e fez exatamente como Deus falou. O grande problema da humanidade é porque, como nós não cremos que vai acontecer, a gente acaba não fazendo. Deus manda a gente fazer algo, mas como a gente acha que não vai acontecer, a gente não faz. A maior mensagem de Noé não foi pregar a mensagem. A maior mensagem de Noé foi construir um barco. A maior mensagem de Noé foi construir algo num tempo em que não necessitava. O que eu quero trazer para a tua vida nessa noite é: Deus muitas vezes vai nos chamar para fazer algo que aparentemente não faz sentido. Se eu puder te pedir uma coisa em nome de Jesus, faça. Que aquilo que não faz sentido hoje, vai fazer sentido amanhã. Aquilo que parecia não ser hoje, vai fazer sentido amanhã. Um pai de verdade dá destino para um filho. Ei, Deus te chamou e Deus me chamou, não para nós ficarmos lutando contra Deus e principalmente contra as nossas emoções. Quando a gente vai para a Bíblia, eu amo a Bíblia, e para mim a Bíblia é um manual de vida. Quando eu vou para a Bíblia diz que existia um homem chamado Eli. Quem era Eli, pastor? Um sacerdote. Nos dias de hoje era um pastor. Eli era um pastor. Eu queria que você tentasse imaginar. Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finé. Os caras eram endemoniados, filhos de Belial. Imagina hoje estar repreendido em nome de Jesus. O pastor Léo tem 2 filhos que são assim, da pá virada. Não querem nada com Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Só querem ter relações com as meninas da igreja. Tudo errado. Querem roubar a oferta. É o tipo de gente que era Hofni e Finéias. Filhos de sacerdote, mas endemoniados. Só que a Bíblia diz que o mesmo Eli, que não conseguiu pastorear os seus filhos, ensinou para Samuel como se deveria fazer. A Bíblia diz que Samuel foi o maior profeta de Israel. Nenhuma palavra que Samuel liberou caiu por terra sem se cumprir. Ô, pastor Léo, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que muito mais do que as palavras que você ouve, é a forma como você recebe. Muitas vezes pode ser que o que eu fale para você não faça muito sentido agora, mas se você entender e receber no teu espírito, eu garanto para você que isso vai trazer uma mudança no teu interior, e você vai alcançar lugares que você jamais imaginou. Porque o que Deus espera de você e de mim é só uma única coisa: obediência. Deus não quer nada além da obediência. Deus quer contar com obediência, porque quando somos obedientes, nós vamos acessar lugares que muita gente nunca acessou. Se você olhar as escrituras, Davi, ele foi discipulado, é doido isso. Davi foi discipulado por Saul, sabia? Lembra quando Davi ele mata Golias, ele vai morar no palácio. Quando Saul sai para a guerra com Davi, quem é que saía junto? Ele. A Bíblia diz que Saul vencia milhares e Davi vencia dezenas de milhares. Saul ficou com inveja de Davi, mas Davi estava simplesmente sendo discipulado por Saul, se você ler com calma. Olha que interessante. Davi foi discipulado por Saul. Samuel foi discipulado por Eli. Judas foi discipulado por Jesus. Não tem a ver com quem nos discipula, mas tem a ver com a forma como a gente recebe o discipulado. Porque Judas teve o melhor pastor, o melhor discipulador, e não mudou nada. Ele continua sendo quem ele era. Samuel, ele recebeu um discipulado de um homem que não conseguiu discipular a sua casa, mas ele foi um profeta, um juiz em Israel. Davi andou do lado de um homem. Olha que doido que eu vou te falar agora. Um homem que por causa do seu reino entregou a própria filha. Não precisa levantar a mão. Você entregaria teu filho ou tua filha em troca de alguma recompensa? Eu jamais. A Bíblia diz que Saul fala assim: olha, quem matar o Golias vai casar com a minha filha. O cara era tão ligado ao reino, era tão ligado às coisas materiais, que ele entregou a própria filha para quem vencesse o Golias. Esse era Saul. Foi ele que discipulou Davi. Mas a Bíblia diz que Davi, quando o filho dele, Absalão, toma o trono dele,
A Bíblia diz que Davi, ele sai descalço, atravessando o vale de Cedron, com cinza na cabeça, e ele chega para Deus e fala assim: Senhor, tu pode tirar tudo de mim, pode tirar o trono, pode tirar o reino, pode tirar tudo, eu só te peço uma única coisa: não tira de mim a tua presença. Davi foi discipulado por Saul, mas ele entendeu que o discipulado que Saul fez na vida dele não tinha a ver com aquilo que ele entendeu quem Deus era para ele. Não é a forma como você recebe, é a forma como você reage. Eu posso estar aqui pregando uma mensagem poderosa de Deus. Se você não recebê-la no teu espírito, eu falei sobre a mensagem do semeador, lembra disso no começo? Eu posso pregar uma mensagem poderosa de Deus. Se você não prestar atenção, o diabo vem e rouba a semente de você. O que eu estou te falando está na Bíblia. Ele rouba a semente do teu coração. Pode ser que você saia daqui e você pegou a mensagem: meu Deus, essa palavra falou comigo. Quando você sai por ali, você pega uma ligação, já é um problema. O problema é que você já recebeu ali, já roubou a mensagem da tua vida. Porque não tem a ver com a mensagem, não tem a ver com a semente, mas a forma como ela cai na terra. O desejo do meu coração é que nós, e quando eu falo que pai dá destino, entenda bem, tem mães aqui que faz papel de pai. Tem mães aqui que faz o mesmo papel de um pai, e uma pessoa responsável, um pai, uma mãe, eles dão destino na vida dos filhos, de um filho. O filho precisa ser discipulado, o filho precisa pegar uma flecha na aljava, mirar o alvo e saber aonde vai jogar. Não é pegar a flecha e jogar para o alto. Lembra aquele profeta, lembra? Me fugiu o nome agora. Daqui a pouco eu lembro, é uma história complicada na Bíblia. Ele pegou a flecha, ele jogou 5 vezes a flecha no chão. 4 vezes no chão, se não me falha a memória. Era para jogar mais vezes. Por quê? O problema não é pegar a flecha e jogar, é a forma como se joga e qual o alvo que se mira. Deus nos deu a você, papai e mamãe, deu autoridade para você governar a tua casa. Muitas vezes queremos governar coisas que Deus não nos chamou para governar, mas aquilo que Deus entregou nas nossas mãos não sabemos governar. Eu vejo pessoas que querem fazer um monte de coisa dentro da igreja, mas não conseguem nem governar a sua própria vida. Eu vejo pessoas querendo me ensinar, nada contra, eu gosto de aprender, mas pessoas querendo me ensinar como se faz, mas na verdade não sabem nem fazer. Eu vejo um monte de conselho, eu amo conselho, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas antes de nós pararmos para tentar aconselhar alguém, nós precisamos olhar para dentro da gente e ver quais são os conselhos que nós precisamos. Você está comigo aqui nessa noite? Noé era um apregoeiro da justiça. Noé nunca curou ninguém. Noé nunca pregou um sermão. Mas Noé só fez um barco. E detalhe, fez um barco, levou 100 anos. Diz o historiador, de 100 a 120 anos para fazer um barco. Usou uma única vez e abandonou o barco. A minha pergunta para você é: se você fosse Noé, depois de ter gasto 100 anos fazer um barco, você abandonaria aquilo que você fez? Ou você tentaria pegar o barco para usar de novo? Não precisa me responder. Tem coisas que você vai demorar muito tempo para construir na tua vida. Vai usar uma única vez e não vai usar nunca mais. Porque não tem a ver com aquilo que você demora muito tempo para construir, mas a forma como você usa aquilo que você usou para construir. Você está aqui comigo ou não? Eu sinto Deus nesse lugar, sabia? Do fundo do coração, eu sinto Deus nesse lugar. O que o Senhor espera de mim e de você é que possamos construir primeiro em nós. Porque a gente nunca pode construir na vida de alguém sem antes ter construído dentro de nós. Nós precisamos construir alicerces, fundamentos. Eu sempre falo com o pessoal aqui da igreja. Vai chegar um ponto que quando nós começarmos a obra, nós vamos gastar alguns milhões. E quem passar lá vai falar assim: caramba, jogou dinheiro fora. Não jogou dinheiro fora não, só enterrou o dinheiro. Porque uma das coisas mais importantes, ou melhor, a coisa mais importante numa construção chama-se fundação. Você gasta uma fortuna nela e ninguém vê onde está. Mas é a fundação que vai dar alicerce, vai dar estrutura para que a obra possa subir. É a fundação que vai determinar quantos andares subirão. É a fundação que vai determinar o tipo de peso que vai estar sobre aquele lugar. É a fundação que vai sustentar aquela obra. O que Deus quer, igreja, é construir em você e em mim fundamentos, alicerces. Por isso eu tenho dito nesta casa, muito mais do que crescer para cima, é crescer para baixo.
Nós precisamos criar raízes, porque quando a gente tem raízes profundas, eu quero que você saiba em nome de Jesus, que o mesmo vento que você enfrenta é o mesmo vento que eu enfrento. Tem dias que são dias difíceis, tem dias que não dá nem vontade de sair de casa igual você. Só que eu não tenho a escolha de ficar dentro de casa. Eu preciso enfrentar os problemas todos os dias, porque Deus me chamou para uma missão assim como te chamou para uma. Se nós olharmos para os nossos problemas, seremos afogados, seremos destruídos. Nós precisamos olhar para o nosso Deus, continuar firme, fito no autor e consumador da nossa fé, porque nenhum vento vai te destruir. O vento que passa na tua vida é só para fazer com que o teu alicerce cada vez mais prove que está sustentado por Ele. Amém? Dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Olha que coisa incrível. Olha para mim, 1 Samuel 16, 18. Saul estava endemoniado. Amém? Capítulo 16, Davi é um ungido rei sobre Israel. O profeta Samuel entra na casa dele, fala com Jessé. Você conhece a história? Vem 7 filhos, Eliabe, Abinadab, Samá e os outros. Nenhum deles é ungido rei. Aí o profeta fala assim, não tem mais nenhum filho não? Aí Jessé fala assim, tem o menorzinho. Ele está cuidando lá de bicho lá. Então manda chamar. O texto é lindo, porque o texto diz assim, Samuel fala assim, ninguém senta até ele chegar. Porque ninguém pode sentar enquanto o rei não entra. Você está aí? Aí entra um menininho de calça curta, imagino eu com uma tiradeira no pescoço, fedendo a bicho. A Bíblia diz que quando ele entra, o Senhor diz assim, é esse o meu escolhido. É esse o meu escolhido. Os irmãos não devem entender nada, deviam estar cochichando entre eles lá. Cara, esse profeta é maluco. Ele está achando que vai chegar um cara ali que é um homem de guerra. Vai entrar um garotinho de calça curta ali que não tem nada a ver com nada, mexe com bicho. Mas olha que lindo. Aí quando ele entra, aí ele fala assim, é esse meu escolhido, Samuel. Samuel, eu não vejo como o homem vê. Ele já tinha dito isso para Samuel. Eu vejo o... Davi, olhando para ele, não tinha atributo nenhum de rei. Mas Davi tinha coração de rei. Porque quando Deus olha para você, Deus não olha para o que você sabe fazer. Deus olha para a forma como você recebe aquilo que tem que ser feito. Eu vou repetir. Deus não olha para você da forma como você faz, mas da forma como você recebe o que tem que ser feito. Por isso que Deus tem aliança com homens e mulheres obedientes. Uma vez chegou um cara aqui todo sujo, fedorento, mas pensa num cara fedorento. Ele chegou ali, a gente tem um acordo aqui entre nós aqui, sempre tem roupa lá embaixo, quando chega esse tipo de gente. Chegou o rapaz ali, os irmãos ali, e eu louvo a Deus pela equipe que o Senhor nos deu. Pegaram o rapaz, levaram lá para baixo, deram um banho, pegaram um escovão, esfregaram ele todo, botaram ele cheiroso. Deram um banho, lavaram a cabeça, lavaram o cara todo. Deram banho no cara, literalmente, dando banho no cara. Um homem dando banho em outro homem. Deram um banho no cara, botaram roupa no cara. O cara entrou por ali, todo limpinho, sentou ali atrás. Aí sentou ali atrás, chegou no meio do culto e falou assim, eu vou embora. Aí os meninos perguntaram, tu não vai assistir o culto não? Ele falou assim, não, o que eu tinha para fazer aqui eu já fiz. Isso parece ser doido, Souza. O que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. Só que a minha Bíblia, igual a tua, diz que muitas vezes seremos visitados por anjos e a gente nem sabe que é anjo. Sabe disso? Está escrito na Bíblia. É só ler. Eu não estou dizendo que ele é um anjo, eu não sei. Mas eu também não duvido. Porque quando Deus quer falar conosco, Ele fala de várias formas. A gente precisa estar atento e entender os lugares que Deus nos coloca. Deus nos coloca em algumas situações para saber como é a forma como a gente reage de acordo com aquilo que Ele tem para nós. A forma como você reage é a forma como Deus vai reagir de acordo com a tua reação. Você ainda está aqui comigo? Então o desejo do meu coração é que nós, pais, possamos dar destino para os nossos filhos. Pai é aquele que empodera, pai é aquele que gasta tempo, fala. Ontem os meninos foram para uma festa, eu peguei o João, liguei para o João, falei assim, João, a vida para todo mundo aí, vai lá no ônibus e a vida pessoal. O João está lá em cima, que não me deixa mentir. Fala para eles, se eles pegarem um copo
Pegar um copo para beber alguma coisa na festa, quando acabar de beber, se não beber tudo, largar o copo em cima de algum lugar, abandona o copo e pega outra bebida. Nunca pegue a bebida que eles largaram o copo para beber novamente. Por quê? A gente não sabe os lugares que a gente está indo. E às vezes é lugar até na nossa própria família, mas a gente não sabe quem são as pessoas que estão do lado. Você está comigo aqui ou não? O mundo jaz ao maligno, o mundo é mau. A Bíblia chega ao ponto de dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. A gente consegue ver isso claramente no plenário. Os caras são tão ruins, os caras fazem tanta maldade que é até difícil de acreditar naquilo que eles fazem. É ou não é? Então o desejo do meu coração é que nós possamos estar atentos àquilo que Deus está fazendo nesses dias. O desejo do meu coração é que nós, como igreja, possamos reagir, porque a forma como a gente reage àquilo que Deus espera de nós é a forma onde nós vamos chegar, o destino que o Senhor tem para nós. Deus ele não está contando com pessoas aqui eloquentes, que conhecem demais a Escritura. É bom conhecer, é maravilhoso conhecer, porque quanto mais você conhece a Escritura, mais você luta contra as coisas desse mundo. Mas o que Deus está esperando é um coração generoso. São homens e mulheres apaixonados por Jesus, que largam tudo em troca daquilo que Ele precisa, que é a obediência. Se você aprender a obedecer a Deus, se você aprender a viver em santidade aquilo que o Senhor tem para a tua vida, eu garanto para você que Deus vai te levar para lugares altos. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Estenda sua mão bem alta, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra, quando penetra, ela traz uma transformação genuína no nosso ser. A minha oração esta noite é que a palavra que foi liberada deste altar, ela possa frutificar na vida de cada um de nós, a começar deste altar. Derrama sobre nós, Deus, é o que nós te pedimos, uma graça especial nesse dia. Nos dê sabedoria suficiente para conduzirmos os nossos filhos, tudo aquilo que o Senhor tem entregue em nossas mãos, que nunca venhamos nos perder daquilo que o Senhor tem para nós. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça, que o Teu anjo vá diante de nós, seguindo pelo único e verdadeiro caminho, e que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Vá em paz, vá feliz, que Deus te abençoe, seja a melhor semana da sua vida, amém.